Olá pessoal, meu nome é Bruno Filizola, eu sou professor da Faculdade Maurício de Nassau, Unidade Piedade. O título do meu artigo é Metodologias Ativas e Inovações Pedagógicas na Docência Universitária, no eixo Boas Práticas na Educação e Inovação Pedagógica. Primeiro eu gostaria de iniciar dizendo que esse artigo é um ensaio teórico, que objetiva discutir os critérios de inovação de 4 autores intencionalmente escolhidos: Souza Muniz e Sarmento, Silva, Cunha e Brasil. Para a fundamentação teórica desse trabalho, a gente usou outros autores também, como por exemplo Morin, Debout, Freire, Sobral e Campos. Então, esse trabalho ele não visa esgotar todo o assunto sobre inovação, que a gente sabe que tem muita gente falando muita coisa legal sobre inovação. O que eu queria começar com vocês? Como é que é o nosso jovem hoje? Hoje o nosso jovem ele é digital, móvel, conectado e em rede. Como é que a gente faz para trazer esse jovem para a discussão, para fazer com que ele entenda o que é inovação pedagógica e que ele se estimule pela presença em sala de aula, que se estimule pela construção da sua aprendizagem? Então, nós temos vários conceitos dados por esses autores que foram escolhidos, né, que eu trouxe para vocês, para a discussão. Então, a gente tem vários conceitos. E aí eu queria passar o conceito de cada um aqui deles para vocês. Primeiro, Cunha. Para Cunha, existem 7 categorias que consolidam a inovação pedagógica. Eles são, primeiro, ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender. Ou seja, você precisa entender, reconhecer que há outras formas de produção de saber, sem ser apenas a lógica positivista da ciência moderna tradicional em sala. Segunda, gestão participativa, onde tanto o aluno quanto o professor partilham as decisões sobre o processo de ensinagem. O terceiro é a reconfiguração dos saberes, onde toda essa integração das fontes de saberes são legitimados e compartilhados. Como quarto, reorganização da relação entre teoria e prática. Ou seja, você quando coloca a prática em campo, você tem uma produção de conhecimento que remete muito ao ensino também do adulto, né? O quinto é a perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência. Ou seja, você tem todo um conhecimento que você precisa estudar ao longo do processo da experiência que você está praticando com o seu aluno. O sexto é a mediação. Ou seja, ele vai lidar com a subjetividade que o aluno está passando naquela relação entre professor e aluno, e o professor ele media essa geração do conhecimento, essa aprendizagem do aluno. Certo? Hoje em dia a gente fala até que o professor ele é muito mais um curador do que um mediador nesse processo. E o sétimo é o protagonismo, onde tanto o aluno quanto o professor são sujeitos ativos nesse processo de aprendizagem. Indo agora para o Brasil fala que são 5 os componentes da inovação. Primeiro, gestão, que é compartilhar a responsabilidade na construção do projeto político-pedagógico. O segundo é currículo, que significa o desenvolvimento integral da multidimensionalidade da experiência, certo? Na produção de saberes que conectam todas as fontes do saber. No terceiro é o ambiente. Você tem um espaço físico, é o que a gente chama de cenário também. Espaço físico acolhedor, um espaço que é compatível com a prática educativa. E espaço compatível não quer dizer apenas sala de aula, né? Muito pelo contrário. Quarto, a metodologia. Uma metodologia que priorize o protagonismo estudantil, estratégias pedagógicas que sejam personalizadas e o projeto que contribua para a formação profissional desse estudante. E o quinto, a intersetorialidade, que é você aproveitar que esse jovem é conectado e em rede e você desenvolver essas estratégias intersetoriais, envolvendo a comunidade, envolvendo todas as conexões que são possíveis serem feitas com esse jovem na atualidade. Indo agora para Souza, Muniz e Sarmento, ele traz 6 categorias, que são que a gente chama de características centrais. Um é a inovação ela é intencional, né? Você tem a intencionalidade dos atores. 2, ela é sistematizada desde o planejamento à aplicação, ou seja, se você é intencional e sistematizado. Tá? Ela é multidimensional, ou seja, você tem que usar
mexer muito em conteúdo, nos modelos, nas práticas pedagógicas que você tem hoje. Ela é temporal. Então, você tem que perceber que existem ciclos de trabalho de cada um desses atores. Ela é também integrada entre os produtos e os processos de inovação. E ela, como a sexto item, ela é necessária, pois ela deve ser uma reação à insatisfação desses atores com o contexto que eles vivem. Ou seja, você tem aí 6 itens de Cunha. Quando a gente compara com Silva, Silva nos traz 8 relações. Ele chama isso de relações. Certo? A primeira dessas relações é o professor e o aluno, onde esse poder de decisão e ação é compartilhado, predomina o respeito, mas há uma troca. Né? Lembra que a gente falou sobre protagonismo lá no outro? A gente já falou sobre isso. Né? Ou seja, aqui ele aparece novo como uma relação entre o professor e o aluno. Tá? 2 é a relação entre o objetivo e a avaliação. Certo? Você tem que fazer um diagnóstico muito forte, acompanhamento individualizado, avaliação pelos colegas, e tem que entender que o erro faz parte do processo. E é uma oportunidade de educação para uma ação educativa um pouco mais forte. Certo? O terceiro item é a relação entre conteúdo e método. Certo? O conteúdo, a estrutura, a organização didática da sala. O aprendizado ele tem que ser feito por um método que nos dá direção para o objetivo pretendido. Tá? O quarto item, a quarta relação, é a relação entre conhecimento local e conhecimento total. Certo? Uma vez que ele aprende aqui de maneira local, ele consegue projetar, ele consegue reconstituir projetos, intenções, pensamentos, e esse local ele passa a ser um pensamento total, ou seja, muito mais abrangente. A quinta relação é a relação entre o ensino e a pesquisa. É aquele papel entre o professor e o aluno. Né? Como é que a gente pode tornar os dois como protagonistas e elementos ativos nesse processo, tanto o professor quanto o aluno? O professor no processo de ensinar, de buscar, instigar, e o aluno na pesquisa, correndo atrás de outras fontes, pesquisando as temáticas estudadas. A relação teoria e prática, a gente já falou sobre teoria e prática também, certo? Ela constrói o conhecimento através da prática. E esse conhecimento ele acontece de uma forma muito mais concreta. Como sétimo item é a relação movimento-afetividade. Ela é uma formação multidimensional do aluno. Através de brincadeiras, jogos, você cria uma conexão entre o professor e o aluno. E a oitava, a relação tempo-espaço. Ou seja, você tem uma infraestrutura, um espaço de aula, um tempo de aula planejado, que atenda às necessidades e especificidades daquela turma. Certo? Então, nós temos vários desses características que foram citadas agora para esses autores. Quais são as semelhanças? Quando a gente junta esses 4 autores, a gente consegue agrupar em três itens principais de semelhança. Certo? Primeiro, a integração do saber multidimensional. Ou seja, é a forma onde a gente integra todas as formas de obtenção do saber. Você vai além da modificação de conteúdo, como de Souza Muniz Sarmento, e de conteúdos e modelos e práticas, visando mudança de atitude, ideias e cultura da comunidade escolar. Tá? Ou seja, você tem toda a integração, toda a busca pelo saber. A segunda característica é a gestão participativa, onde há esse compartilhamento decisório. Você tem todo uma relação onde o protagonismo do professor passa para o aluno, ou seja, você tem uma construção conjunta, não é só do professor para o aluno, certo? Isso é um caminho de 2 vias. E a terceira é a metodologia para a geração do conhecimento, certo? Esse método busca, usando sempre métodos que busquem romper a lógica acadêmica tradicional, certo? Você aí usa todas as jogos, atividades físicas, pesquisas, ambiente, tudo isso de forma que busque uma melhor geração de conhecimento e de aprendizagem. E isso, quando a gente pensa em metodologia ativa, o que são metodologias ativas? O que elas estimulam? Elas estimulam aprendizagem em várias formas e ambientes,
Ela estimula o protagonismo entre o aluno e o professor e a motivação pelo processo de aprendizagem. Ou seja, é exatamente igual ao conceito que a gente tem como inovação pedagógica. Tá? Então, eu quero finalizar dizendo que as metodologias ativas são totalmente alinhadas às práticas inovadoras pedagógicas, pelo menos nesses 4 autores que nós discutimos aqui. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado.